Pra gente ter notícias avassaladoras, né? Bom, pra mim a minha censura já é uma notícia bem triste, né? Se a gente tinha alguma dúvida que a censura ia continuar após as eleições e que ela ia piorar, eu acho que você tem a sua dúvida sanada agora, né? O STF se declarou ditador e se declarou também imperador sobre toda a internet. E agora você só pode comentar o que eles quiserem que você comente, pensar o que eles deixam você pensar. E é basicamente isso, né? Ditadura pura e simples, não é uma parada assim, não é exagero. Não tô vindo aqui e tô sendo exagerado, tá ligado? Como se eu quisesse criar uma situação extrema que não tá acontecendo. Tá acontecendo, tá acontecendo. Eu fui censurado pelo Estado porque eu dei a minha opinião sobre a live do argentino. Porque eu falei que os argumentos eram bons, eu não sabia se era verdade ou não, mas os argumentos faziam sentido pelo ouvir, e eu pedi para que as pessoas, para que especialistas de dados se pronunciassem sobre a live, para que pessoas que entendem de estatística poderiam dizer se faz sentido. Porque o que o argentino faz é, esses dados eu peguei no TSE. Então, qualquer pessoa que quisesse provar que ele está errado, era só abrir os dados do TSE, fazer a matemática lá das estatísticas e ver se o que ele apontou é mentira ou não. Mas não. A gente não pode sequer ver se o cara tá mentindo ou não. A gente não tem nem a oportunidade que a informação que o cara trouxe seja analisada pela sociedade de maneira aberta e ampla. Ainda mais uma denúncia tão grave, né? De fraude eleitoral, como possibilidade de fraude eleitoral, é uma denúncia grave. Então, em vez de você só pegar e varrer pelo tapete a live, que milhões de pessoas assistiram a live, porra. Então, não adianta nada falar agora que ninguém mais pode comentar, basicamente, só valida as pessoas que estão achando que tem alguma coisa errada com as eleições e com as urnas. Por que existe uma pressão tão grande do Estado pra calar qualquer pessoa, até eu que não sou uma pessoa de direita, tá ligado? Um cara a favor das drogas, a favor de um monte de pauta que é de esquerda, um cara que não apoiou o Bolsonaro nas eleições, eu não fiz campanha pra ele, tá ligado? Eu falei que eu achava o Lula pior, porque era pior, né? E vai ser pior, porque a gente vai descobrir, infelizmente, como que são 4 anos de Lula agora em 2023. E é isso, eu só falei isso, eu não apoiei o cara. E mesmo assim, eu não tenho mais direito de pegar e divulgar uma live que aconteceu e milhões de pessoas assistiram. Eu não posso falar que ela aconteceu. Não posso dar minha opinião mais sobre isso. Porque se eu dou e não for a opinião que eles concordem, eu sou calado, eu sou censurado pelo Estado. O Estado vem e me censura e fala assim, não, essa pessoa não pode ter voz. Tira a voz do monarca. Entendeu? Olha, eu não quero ficar falando que eu sou perseguido ou caralho ou não, mas já tô cansado também, velho. Eu canso, eu sou um ser humano, mano. Já aconteceu um monte de coisa comigo. Eu já perdi o flow, eu tive que sair da empresa, eu tive que ser humilhado pela sociedade por opiniões que eram polêmicas, só porque eu defendi que a lei aqui fosse igual nos Estados Unidos, onde até as pessoas idiotas têm liberdade de serem idiotas, expressarem que são idiotas e deixarem claro pro mundo inteiro que elas são idiotas, entendeu? Por quê? Por que eu defendi aquilo? Por que eu fui cancelado por defender aquilo? Primeiro que eu defendi aquilo porque liberdade de expressão, na minha opinião, ela não tem que ter limites, velho. Não tem que ter limites. Deixa todo mundo falar o que quiser. Aí os caras falaram, mas você não pode falar pro outro matar alguém. Meu, que foi o argumento que o Arthur usou. Uma coisa é você falar que vai matar alguém, entendeu? Outra coisa é você realmente contratar ou ter a condição de mandar e fazer com que aconteça alguém matar alguém. Aí você é mandante de um crime. E se alguém matar alguém porque você mandou, você é culpado de um crime, entendeu? Mas, por exemplo, você pode falar, por exemplo, Coca, eu quero que você mate o Xi Jinping. Quero que você mate o Xi Jinping. Vai lá e mata o Xi Jinping. Já comi. Eu cometi um crime agora. Eu falei pra ele matar o Xi Jinping. Mas eu não cometi um crime. Qualquer pessoa racional consegue ver o que aconteceu agora, eu falando com o Coca, e entender que era uma brincadeira, ou era era só uma forma de eu fazer
um ponto fazer exemplo, sentido. né? Oi? Você deu um exemplo, né? Era só um exemplo, entendeu? Então, você não proíbe as pessoas de falarem coisas, entendeu? Você proíbe as pessoas de fazerem coisas. Se o Coca realmente for lá e matar a porra do Xi Jinping, e foi porque eu falei, aí sim. E detalhe, eu teria que matar e falar, ó, matei porque o Monark mandou. Sim, e aí, exatamente, aí poderia eu ter uma culpa em alguma coisa. Mas agora, eu só falar, para mostrar um ponto, falar pro Coca matar o Xi Jinping, isso não é um crime. E nem deveria ser. Mas é isso que estão tornando um crime. A gente falar coisas. O Estado está criminalizando a expressão, entendeu? Eu fui penalizado pelo Estado porque eu nem mostrei a live, mas eu reagi a um fato. O fato era, um argentino fez a porra de uma live onde ele mostrou estatísticas, ele criou um argumento que pode ser falso ou pode ser verdadeiro, mas ele criou um argumento que embasa evidências que talvez existiram anomalias nas urnas. Eu dei publicidade a esse fato, que é um fato notório, que milhões de pessoas viram. Como que eu comentar um acontecimento agora é crime, mano? Como que isso virou crime? E tipo, quem tá defendendo que isso é um crime, que eu tô errado e eu tenho que ser censurado mesmo, porque eu comentei a live de um argentino, porque eu comentei uma informação, e isso agora é crime e eu tenho que ser penalizado. Você apoiar isso significa que você não apoia a democracia. Você não apoia a liberdade de expressão e você apoia a censura, sim. Você apoia a censura, sim. Não tem problema você apoiar. Quer dizer, pra mim tem problema pra caralho você apoiar a censura. Aí é uma burrice do cacete. Porque você tá dando poder ao Estado que nunca ajudou a população brasileira. Que sempre fudeu a população brasileira, e é óbvio que o Estado não pertence ao povo. O Estado pertence a uma elite política, a uma elite empresarial e a uma elite internacional. E a uma elite midiática também. É a eles que o Estado representa. E você quer dar a essa força o poder de calar qualquer pessoa a bel prazer, entendeu? É exatamente isso que você está fazendo. Você está validando censura estatal e dando poder de ditador ao Estado. E destruindo a democracia, entendeu? Porque não existe porra de democracia nenhuma se você não tem liberdade de falar. Ou de contestar as eleições, sim. Faz parte do processo democrático a liberdade que ele possa ser questionado. Se você não tem a liberdade de questionar o processo democrático em si, ele não é um processo democrático. É assim que ditadores impõem um resultado eleitoral fraudulento. Ele vai lá, faz uma eleição de fachada, igual a porra da Rússia fez lá na Ucrânia, com os plebiscitos lá na região onde eles ocuparam, faz uma eleição de fachada, fraude, que obriga as pessoas a votarem do jeito que eles querem, e aí eles metem que se você que é democracia, que o povo escolheu, e que se você tá contestando a eleição que eles fizeram, você vai pra cadeia, porque você é traidor, entendeu? Esse é o processo na Rússia, é assim que acontece. E é assim que está acontecendo no Brasil, a partir do momento que o Alexandre de Moraes proibiu que pessoas ousassem contestar o processo democrático. Isso é uma medida autoritária e que transforma o país numa ditadura. Yeah.